Turma, o próximo passo nosso são as lentes esféricas. Lentes são materiais que permitem a passagem da luz sobre eles. E a classificação delas é conforme o formato delas e as bordas. Plano côncavo convexa, plano convexa e convexo côncava e plano côncava. Elas permitem a passagem da luz atravessá-las e dependendo do material que ele é feito, a passagem da luz pode ser mais eficiente ou menos eficiente. Eu tenho as lentes convergentes, em que quando a luz atravessa, elas passam do outro lado, focando em apenas um ponto. E as divergentes, elas se espalham quando esses raios de luz passam paralelos a elas. Tá? Isso na página 46. Na página 47 é o mesmo propósito e aqui eu tenho um dado interessante que são as lentes de bordas finas e bordas grossas, como esse caso, fina e grossa, chamados convergentes e divergentes. Tá? Bem, como essas lentes elas têm, tanto a luz pode atravessar de um lado para o outro, ela tem o quê? Os raios, né? Tanto elas podem ser feitas por esse lado e por esse lado, né, na parte de circunferência, e ela tem as partes dela, como os raios de curvatura, o centro de curvatura, o eixo principal, o vértice e a espessura dessa lente. Então eu tenho o foco, né, a lente convergente e a lente divergente. O foco, né, eu tenho aqui a distância do foco. A lente é a distância, o eixo principal e como é feito a imagem, tá? Eu tenho umas propriedades interessantes, ó. Quando a luz ela passa paralelo ao eixo, ela passa pelo foco. Aqui também é a mesma coisa, ela vai e passa pelo foco. Quando ela incide sobre o foco, ela sai paralela. E aqui também, quando ela entra aqui é convergente e divergente. Na divergente a luz vem e segue paralela. Quando ela passa no vértice, né, no ponto de encontro do eixo principal e a lente, e aqui também, tá? Bem, o que eu quero falar com vocês? A nitidez de Gauss é praticamente semelhante à do espelho, né? Os raios passam paralelos, passam próximos ao eixo principal, ó. Tá? Outra coisa de grande importância, segundo ano, que eu quero falar com vocês é a formação dessas imagens, porque está na nitidez de Gauss, ó, os raios luminosos devem ser de próximo ao eixo principal e preferencialmente pouco indicados em relação a eles. Nesse caso, olha bem, esses raios são denominados de paraxiais. É o seguinte, gente, quando a luz passa pela lente, ela passando para o outro lado, ela tem que atingir o quê? O foco. Se ela não atingir o foco, eu não tenho a imagem aqui nítida, tá bom? E a espessura da lente deve ser pequena para permitir a passagem de luz. Agora, o objeto posicionado, o que significa isso? Qualquer formação de imagem numa lente divergente, ela sempre será virtual, reduzida e direita. Ó, o objeto está aqui e o objeto vai ser menor. Ele vai ser como se você estivesse enxergando para frente, tá? Então ela vai ser virtual, reduzida e direita. Agora, o objeto posicionado do outro lado, ó, a imagem dele vai ser nesse caso aqui, ó, virtual, ampliada e direito. Isso quando o objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico. Agora, se eu pegar aqui o objeto situado no foco, eu vou ter uma imagem, ó, imprópria. Eu não vou ter uma imagem ali propriamente dita, ó. Agora, se o objeto está entre o foco e o anteprincipal, que é a distância a mais do foco, o anteprincipal afastado do foco, eu vou ter uma imagem aqui real, ampliada, invertida. Da mesma forma que o objeto posicionado no ponto anteprincipal, ou seja, atrás do foco. Então eu vou ter aqui uma imagem real sem ampliação invertida. Agora, se a minha imagem for para trás, bem afastado do anteprincipal, eu vou ter uma imagem real reduzida e invertida. A lente, turma, ela tem as mesmas análises do espelho, que é o chamado aumento linear. É a mesma fórmula
é a mesma análise que nós temos, que fizemos lá. É a mesma coisa, tem a mesma leitura, tipo de lente, foco real. Então é a mesma coisa. Vocês podem dar uma lida aqui na apostila que tem a mesma análise na convergente e na divergente aqui, tá bom? Beleza? E aqui eu tenho a chamada equação das lentes, da fabricação de lentes, que eu vou pegar 1 sobre o foco. Isso aqui significa o quê? A vergência, o tanto que essa lente ela pode ser encurvada, tá? E eu vou colocar nessa fórmula o quê? A refringência da lente com meio menos 1, que multiplica 1 sobre o raio da primeira lente e o raio da segunda lente. Não é nada complicado, porque isso daqui é dado para vocês no probleminha. A vergência aqui, ou convergência, significa o tanto que essa lente ela vai convergir em relação ao plano aqui. Tá bom? Então isso é muito simples, é muito fácil. É claro que vocês precisam saber dessa teoria aqui. Sem essa teoria, vocês não conseguem interpretar num eixo aqui a localização do objeto antes do foco, no foco, depois anteprincipal e depois do anteprincipal, tá bom? Ok?